Quero aqui falar de algumas indicações que apresentei. Apresentei a indicação de número 385 de 2025, solicitando ao Poder Executivo e também ao secretário de Esporte para que construa lá naquela praça esportiva localizada entre Avenida Rio de Janeiro, Avenida Curitiba e Rua São José dos Pinhais. Moradores ali próximos, pessoas que passaram até com o veículo lá, viu pessoas, jogadores, urinando lá ao céu aberto, porque o mini ginásio estava fechado, lá tem banheiro lá dentro, mas estava fechado. Então, à noite, nos finais de semana, às vezes, o mini ginásio está fechado. E essas pessoas que estão ali praticando esporte, fazendo caminhada, eles precisam também de fazer as suas necessidades fisiológicas. E, às vezes, não tem um banheiro público ali para atender essa demanda, presidente. Então, eu solicitei ao executivo que construa um banheiro lá, se possível nós podemos fazer em conjunto também, emendas impositivas, para destinar recursos, para fazer isso aí. Vai ser de suma importância para a população, os praticantes de esportivo, e ali já criou hábito de fazer caminhada ali, o vereador Ricardo Banac. Então as pessoas precisam, né, uma hora fazer a sua necessidade e não tem esse banheiro. E também um vestiário também para os esportivos que ali estão praticando, fazendo torneios, campeonato, e eles precisam de se trocarem. Então eles precisam de um lugar apropriado que não venha causar prejuízo para eles lá na frente. Porque se alguém denunciar que o camarada está mijando ali, pronto, acabou. Olha o problema que tem aí tão grande. E às vezes o Poder Executivo pode resolver isso, né, vereador Raul? Também quero aqui falar da indicação que fiz também, indicação do número 284, 2025, solicitando ali que também faça uma revitalização completa numa praça esportiva, onde já tem um mini ginásio aqui na rua D com a rua I, né? Ali os moradores reclamam de muita escuridão, vereador Marcelo, muito escuro ali, então, porque as árvores estão maiores do que as luminárias e aquele é escuro. Então, que faça uma revitalização bacana, que coloca ali iluminação apropriada para a pista de caminhada, que faça pista de caminhada, coloca mais outros dispositivos esportivos para a população do bairro Esperança ali praticar as suas atividades físicas. Também quero aqui falar e parabenizar, eu já parabenizei no vídeo, o nosso governador Eduardo Riedel. E quero aqui falar, Ricardo Banac falou, mais de 80 milhões que poderá vir para Chapadão do Sul. Eu quero falar que essa rodovia MS 306, 52 milhões, na gestão passada ele já prometeu para nós, inclusive tem fotos registradas, que nós vereadores aqui, que está desde da gestão passada, tivemos lá, fizemos compromisso, assinamos, foi feito o projeto, até eu sei que fez o projeto, parabéns Ricardo Banac, projeto muito bacana, muito bonito aquele projeto, fazer daquele jeito é cachique, mas aí teve a nova eleição e nova gestão, que talvez faz alguma alteração e esse recurso acaba demorando de cair, porque vai ver um novo projeto que vai ser colocado ali, então tem essas burocracias, às vezes o recurso demora a chegar, né? Por quê? Aí cada gestor muda o projeto, já vai uma burocracia, até uma casa, eu estou construindo duas casas, eu fui fazer uma alteraçãozinha, eu vou levar mais 60 dias para resolver isso, para mim começar a outra obra. Por quê? Porque uma simples coisa que eu tive que ir lá fazer uma alteração no projeto, eu tenho que ter uma burocracia imensa novamente para dar a liberação para me construir. Você vê, imagina um projeto de uma magnitude desse tamanho, né? Mais de 52 milhões de obra. Então, para você ver o que não é fácil, a burocracia. Às vezes as pessoas não entendem, as pessoas falam, mas é difícil, é demorado, é promessa. Não, gente, tem as burocracias, tem os impedimentos, tem as leis que você tem que cumprir e às vezes acaba ficando moroso e oneroso os trabalhos públicos, às vezes, do município. Também falar sobre a obra da Rio de Janeiro, o Raul falou aqui, essa obra, ela foi licitada, Raul, em abril de 2024. Aquela obra ali, em abril de 2024. E já estava realmente perdendo recurso. Para vocês verem, lá para abril, maio, junho, por aí, chegou aquelas manilhas que está lá até hoje, lá com os colonhão já está cobrindo elas tudo, aquelas manilhas estão lá, né? E aí já estava perdendo prazo, que aquilo é um recurso via FMDE, né, Mico? Acho que veio. É o recurso até lá que o Polão conseguiu lá de desbloquear, que era 3 milhões, ele conseguiu 1,5 milhão para cá e 1,5 milhão acho que para Maracaju. Então, e são recursos oriundos de 2022, para vocês verem.
O Polon ele se elegeu em 2022, em 2023 ele foi lá e conseguiu desbloquear esse recurso que estava lá bloqueado. E é para atender aquela tão importante área ali, que todas as vezes que chove, acima de 60, 70 milímetros de água, acaba inundando ali algumas casas. Então é preciso fazer, de fato, essa obra ali, que vai trazer benefício para todos os moradores ali, e claro, também já vai fazer o outro lado, que é a duplicação da Avenida Rio de Janeiro, que vai ficar muito bonito por sinal. Então quero parabenizar o Eduardo Rídio, que esse ano de fato vem esse recurso, para que nós possamos aí dar um andamento e atender, até porque o ano que vem é político, então nós temos que mostrar alguma coisa de impacto, o que de fato o nosso governo conseguiu para Chapadão do Sul, né? Até para justificar os votos já recebidos na passada e os votos que poderão ser recebidos também, porque eu sempre falo, o político ele tem que mostrar o que ele fez. Se ele está na política, vereador Inês, ele não tem que falar o que vai fazer, ele tem que mostrar o que ele já fez. O que você já fez como gestor? O que você já fez como legislador? Você tem que mostrar, e a população tem que acompanhar isso, né? Porque é fácil, você vir aqui, pede voto, você mente, você fala um monte de coisa às vezes. E aí depois você não cumpre? Então, tem que falar e tem que cumprir, e nós, vereadores, nós temos que apresentar ao povo que nós temos responsabilidade de zelar e cuidar, que é a população, apresentar de fato político que fala e cumpre a sua palavra. Então, nós temos que ter esses cuidados, de na hora de não vir aqui com oba-oba, pedir voto a uma pessoa que nunca nem veio aqui, e às vezes nunca nem mandou recurso, né? Então nós temos que ter esse cuidado, porque nós temos um município a zelar. A responsabilidade do nosso município e bem é nossa. E também, se acontecer alguma coisa também de ruim, é culpa nossa também, se nós não se atentar para as coisas. Nós não fiscalizar, nós não legislar, nós temos todos o know-how de fazer o melhor para Chapadão do Sul. Também quero aqui falar, vereador presidente dessa casa, faz 15 dias que apresentei, que mandei para o secretário responsável e para o diretor a retirada de uma grelha de uma boca de lobo lá na rua Paraíso das Águas, no bairro Palmeiras. 15 dias para retirar essa grade lá, vereador Mica. Não leva 2 horas, 3 horas. E faz 15 dias. 15 dias. O que eu vejo? E em cima, se vocês for lá, vereador Inês, tenho onde as crianças esperam o ônibus para ir para a escola. Você já pensou se uma criança cai lá? Lá só tem um pedaço de grelha. Você já pensou se uma criança escorrega, cai ali? Aquele negócio vai rasgar a barriga dele, vai machucar. Dá mais de 1,20 m de profundidade que lá. Se eu for lá, eu fico com a cabeça só para fora. Então, gente, são coisas simples. São simples, mas são importantes. São preventivas. São, às vezes, solutivas, são soluções que devem ser tomadas para prevenir o pior que pode acontecer. Não é só uma pessoa cair. De repente, tem um veículo, vem ali para estacionar meio próximo ali, ele cai ali, já bate, o pneu afunda, ele vai bater, vai furar o kart dele. Olha o prejuízo que ele vai ocasionar à população, por um serviço que leva 1 hora, 2 horas para trocar. Então, sim, e já faz 15 dias. Hoje está fazendo 15 dias. Então, assim, aí às vezes, quando o vereador cobra, ele é oposição. Ele que é o pior para Chapadão. Não, senhor. O vereador, quando ele fica quieto, que aí sim ele quer o pior para Chapadão do Sul. Mas quando você abre os seus olhos para as coisas, que às vezes possam ser pequenas, que não estão sendo feitas, isso é prejudicial para nós mesmos, legislador, porque o povo está vendo. O povo está vendo. Quando nós foi às ruas pedir voto, nós falamos o quê? Eu serei a sua voz lá na Câmara. Eu serei os seus olhos lá na Câmara. E nós temos que ser os olhos e a voz, não só para as coisas grandes. É para as coisas mínimas que você acha ou que eu acho. Mas é de suma importância para quem precisa delas. Nós temos que ter esse raciocínio. Que nem tudo que é para mim insignificante, é insignificante para quem precisa. Porque para quem precisa é de suma importância, é de vida a mesmo até morte. Por quê? É de suma importância para ele. Nós temos que ter esse cuidado. O legislador tem que ver essas necessidades. Temos que parabenizar o nosso prefeito que mandou 2 projetos aqui importantes para essa Casa de Leis.
Dois projetos importantes. Parabenizar o nosso executivo. Um que é prorrogando o prazo, porque esse ano ele é obrigado a mandar para cá o plano diretor da educação, que venceu o ano passado, então esse ano tem que fazer um novo plano. Então, mas ele pediu uma prorrogação porque ele vai fazer um plano bem bacana para que venha trazer solução. E o outro que é aí regulamentar também o transporte de alunos, tanto de escola pública como particular, vereador Marcel Dange, porque as particulares eles não podem usar o ônibus. Então, por exemplo, você precisa fazer um evento, visitar um museu, visitar uma área verde. Então, você pega o ônibus, aí você vai lá, pega os alunos da escola particular e você vai levar sem problema para o prefeito. Parabéns ao prefeito por isso aí, porque nós vamos garantir a ele esse direito dele fazer esse transporte, porque hoje não pode. Se alguém vai lá denunciar ele, tá levando um aluno lá, então isso não pode. Então agora ele vai vir, mandou o projeto, vai virar lei e aí vai ficar bacana. Pois não, vereador? Sim. Me permite, obrigado. Eu esqueci de avisar que a ata está sendo realizada para todos esses casos críticos desses relatórios que estão aqui em mãos, viu? Desculpa aí, eles estão providenciando a ata para apresentar para nós o quanto antes sobre as situações aqui mencionadas nas últimas semanas. Obrigado, vereador. Que suas palavras fazem parte do meu pronunciamento. Queremos falar aqui das escolas rurais. Escolas rurais, Pedra Branca, assentamento Aroeira. Desde o ano passado, nós vem solicitando essas melhorias nessas escolas. O seu Alírio, antes de eu entrar aqui com o vereador, ele já pedia o fechamento daquela quadra. Era o sonho dele. Ele não conseguiu ver, não conseguiu, ele saiu daqui, não foi reeleito. Né? O sonho dele era ver aquela quadra fechada. Ele lutava com um incidente ali pelo assentamento Aroeira nessa questão. Ele não conseguiu ver. Mas vamos continuar cobrando para que isso seja realidade, para que isso seja, né, feito isso aí, né, esse fechamento. A questão da emenda impositiva dele, Raul, eu acho que aquela lá já morreu, porque era de 2023, tinha que ter realizado 2024, então isso aí acabou, porque ela já estava dentro do orçamento, foi aprovada dentro do orçamento, ela não entrou no orçamento seguinte, então tem que começar tudo de novo. Mas se o prefeito quiser, nós juntos aqui vamos resolver essa situação, não só pelo seu Alírio, mas por aqueles que moram lá, que precisam de usar essa quadra para fazer as suas atividades físicas, né? Você vê lá, às vezes, nessa época de frio e chuva, você não consegue fazer, nem mesmo no tempo do calor, porque é areia. Como é que você vai jogar bola dentro do negócio daquele cheio de areia? Você cai ali em cima, você machuca, você quebra um braço, quebra uma perna, quebra uma cabeça. Quebra porque é areia. Vereador, permite uma vereador? parte? Sim. Inclusive, a cobertura da escola, do geral, ela é muito frágil. É uma cobertura que a longo prazo, até mesmo curto prazo, a gente tem que pensar em substituir, viu? Ela tem uma inclinação muito grande, madeiramento é ineficiente, já deu uns ventos muito fortes lá e causou danos terríveis, inclusive arrancou todinha aquela cobertura da casa lateral do professor e caiu várias telhas, né? E como forro de PVC, então não tem proteção de uma laje. Então, se tiver um vendaval, por exemplo, lá, o pior lugar de ficar é dentro da sala de aula. É verdade, mas que suas palavras fazem parte do meu pronunciamento. Para encerrar, vereadores, eu vou apresentar um projeto de lei aqui nessa Câmara Municipal, e é o projeto que vem a dar condições ao Poder Executivo para que ele crie um programa para a distribuição de terra para as pessoas carentes. Porque às vezes as pessoas querem construir e não conseguem nem um caminhão de terra sequer para fazer o aterro da sua casa. Para que não tenha influência de vereadores nessa situação, então que se criem políticas públicas para atender essa demanda, vereadores. Porque é impossível. Pessoas pediu já há 60 dias, 15 dias, 40 dias, uma carga de terra e até hoje não recebeu. Então esperamos que vereadores vão votar esse projeto para que o prefeito tenha essa liberdade de trabalhar